Boa tarde a todos. Parabéns a todo mundo feliz. 10 anos de vida. Ei, está todo mundo prestando atenção? Opa! Legal. 10 anos. 10 anos de serviços prestados às famílias, à comunidade, sem nenhum outro interesse que não seja o bem das próprias crianças e, consequentemente, o bem das famílias. Jesus se preocupa muito com as crianças. Jesus, certa vez, disse: deixai vir a mim os pequeninos, deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Qualquer um que quiser entrar no reino dos céus precisa se assemelhar a uma criança. Você sabe que Jesus foi criança? Quem aqui sabe? Jesus um dia foi criança. E tem uma passagem na Bíblia que registra um episódio, que registra um momento muito especial da vida de Jesus, que é a única passagem que mostra Jesus como um menino. Quem aqui já ouviu essa história? Quem aqui já leu esse trecho? Levanta a mão. A única passagem da Bíblia que mostra Jesus como criança, Jesus como menino, se encontra lá em Lucas capítulo 2. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, registra que quando Cristo era menino, por volta de 10 anos de idade, os seus pais haviam ido para uma grande festa religiosa em Jerusalém. E de repente, cadê o menino? Jesus desapareceu. Eles procuraram entre os familiares, procuraram em todos os lugares, e ninguém sabia nada a respeito de Jesus. Onde esse menino Jesus estaria? Onde é que Jesus estaria? Alguém tem uma ideia? Onde é que Jesus foi parar? Você sabe onde é que Jesus, o menino de 10 anos, 11, 12 no máximo, onde ele estava? Ele estava no templo. Ele estava na casa do Pai. Ele foi encontrado na casa do Pai. E por que é que uma criança como Jesus estava na casa do Pai? Olha só que coisa interessante. É possível a gente ser criança. E eu sou testemunha disso, porque também fui um menino. E quando eu era menino, eu gostava da casa do Pai. Quando eu era criança, quando eu era menino, eu gostava da casa do Pai. Eu gostava do templo de Deus. Eu gostava de estar onde estava Deus, onde a palavra de Deus era pregada, onde a palavra de Deus era aberta. Ali eu me sentia em casa, ali eu me sentia seguro, ali eu me sentia tão bem. Eu estava de fato na casa do Pai. Eu tinha prazer de estar na casa do Pai. E Jesus também. Ele é filho de Deus e estava na casa do Pai. Os sábios que ali se encontravam ficaram batendo papo com esse menino. E eles ficaram admirados com a sabedoria dele, porque Jesus era criança, mas já revelava uma sabedoria excepcional. E as perguntas que Jesus fazia eram perguntas muito interessantes, que deixaram os sábios admirados. E mais admirados ficavam quando eles, os sábios, faziam perguntas para o menino, e o menino era capaz de responder cada uma delas. De repente chegaram seus pais, e lá estava Jesus no templo, sendo admirado pelos sábios. Que garoto é esse? De onde vem tanta sabedoria? E os pais perguntaram: menino, procurando você por toda parte sem te encontrar. E Jesus falou: mas por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do Pai? E termina esse capítulo com o seguinte versículo:
com um texto, uma frase. Termina o capítulo 2 de Lucas com a seguinte frase: e crescia Jesus, e crescia o menino, e crescia o menino em sabedoria, em estatura e em graça. Jesus era um menino que estava crescendo, que estava se desenvolvendo. Quantos meninos e meninas estão aqui presentes? Levanta a mão bem alto. Vocês também estão crescendo, não estão? Estão crescendo, não estão crescendo? Repara só, que Jesus crescia em idade, Jesus crescia em tamanho físico, porque as crianças saudáveis crescem em estatura, crescem em tamanho. Quando eu era pequeno, minha mãe costumava fazer marca assim, perto da porta, media o tamanho da gente. Passava 3 meses e já tinha um tantinho assim que já subia. Passava um ano, então o tantinho era maior ainda. Ia marcando assim. E a gente percebia nitidamente que nós estávamos crescendo. E nós fizemos o mesmo com os nossos filhos. Então tinha um lugar que a gente marcava: vem cá, hoje vamos medir você. Ah, então fulano de tal está aqui. Passava 6 meses, meio ano, estava maior. E a gente ficava feliz de observar que nossos filhos estavam crescendo. Por quê? As crianças saudáveis, elas crescem. Isso é sinal de saúde, de bem-estar. Mas Jesus não crescia apenas ei, repara só. Jesus não crescia apenas em estatura, em tamanho. Ele crescia também em sabedoria, inteligência e conhecimento. E é muito bom que os pais ficam orgulhosos de seus filhos quando percebem que seus filhos estão crescendo em sabedoria, em conhecimento, em inteligência. Quando eles tiram boas notas na escola, quando eles fazem progressos, quando eles passam de ano, quando eles vão amadurecendo. Isso é tão bom. É tão bom que as crianças cresçam em sabedoria. É tão bom que as crianças cresçam em conhecimento e inteligência. As crianças que estão aqui estão crescendo em tamanho. Ei, pergunta para as crianças: criançada, está todo mundo ouvindo aqui? Vocês estão crescendo em tamanho? Quem está crescendo em tamanho? Pode gritar. Quem está crescendo em sabedoria? Pode gritar. Jesus crescia em tamanho e Jesus crescia em sabedoria. Mas não parou por aí. Ele crescia mais em alguma coisa, em outro aspecto. Qual que é o outro aspecto em que Jesus crescia? Graça. O que é crescer em graça? O que é crescer em graça? É crescer espiritualmente. Não adianta muito a gente crescer em tamanho, nem em sabedoria, se a gente não crescer também espiritualmente. Se a alma da gente não crescer junto com o nosso tamanho. Sabia que a nossa alma precisa se desenvolver? Sabia que o espírito da gente precisa crescer? A gente precisa crescer no conhecimento de matemática, de português, mas precisa crescer em graça, precisa crescer no conhecimento de Deus, precisa crescer em graça, precisa crescer espiritualmente falando. Tem muita gente que cresce em tamanho, tem muita gente que cresce em conhecimento, mas vai ser um ser humano imprestável. Como assim? Sim, é possível a gente crescer em tamanho, é possível a gente crescer em conhecimento e não prestar para muita coisa. Tem
Tem gente que tem esperteza por uma série de coisas que não são boas. Tem gente que cresce em todos os sentidos, mas se esquece de crescer no caráter, se esquece de crescer na alma, se esquece de crescer na bondade, se esquece de crescer na virtude. E Jesus é um exemplo para todas as crianças do mundo, é um exemplo para todos os adultos do mundo. Ele está nos dizendo que o ser humano precisa crescer em estatura, precisa crescer em conhecimento, mas precisa crescer acima de todas as coisas em espiritualidade, em graça, em conhecimento de Deus, moralmente. Que Deus abençoe a cada uma das crianças aqui presentes. Que Deus abençoe as famílias aqui representadas, para que nós possamos estar crescendo, nos desenvolvendo como seres humanos, em todos os aspectos, crescendo em estatura, crescendo em conhecimento e crescendo em graça. Deus abençoe a todos.